Polícia Federal envia ao STF o pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres, para que o deputado Luiz Miranda seja investigado por possível denunciação caluniosa contra o presidente Jair Bolsonaro. Inicialmente, a apuração foi solicitada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, depois que o parlamentar apontou uma suposta prevaricação de Bolsonaro no caso da Covaxin. O deputado e o irmão Luiz Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde, se reuniram com o presidente no Palácio da Alvorada em março deste ano. No encontro, eles dizem que comunicaram supostas irregularidades na compra da vacina indiana. Jair Bolsonaro não teria tomado providências, o que configura crime de prevaricação. O presidente, aliás, virou alvo de um inquérito no Supremo após as declarações dos irmãos Miranda. Quer dizer, a Polícia Federal está perguntando ao Supremo Tribunal Federal se deve considerar uma hipótese de enquadramento do Luiz Miranda. É basicamente essa a notícia nova a respeito desse caso. E aí você tem uma semelhança muito grande com o que aconteceu, mas obviamente de uma maneira já taxativa, quando a Procuradoria-Geral da República, do senhor Augusto Aras, de quem eu falava agora há pouco, reconduzido ao cargo, pelo menos Jair Bolsonaro sinalizou isso hoje, quando ele abriu o inquérito para apurar, supostamente para apurar, né? A interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal a partir das declarações de Sérgio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública, que ao deixar o governo, mostrou ali os motivos pelos quais ele estava deixando o governo, que foi Jair Bolsonaro querer trocar, na verdade não é querer, né, porque foi naquela madrugada antes da coletiva do Moro, que ele trocou o Maurício Valeixo, então diretor-geral da PF, pelo Alexandre Ramagem, que acabou, em decorrência de todo esse ruído, tendo a sua nomeação suspensa. Amigo da família, tinha foto com Carlos Bolsonaro em Réveillon e tudo. Jair Bolsonaro queria botar ele na cúpula da PF. O PGR, naquela ocasião, abriu o inquérito, por pressão, evidentemente, de toda a opinião pública, do Supremo Tribunal Federal, como ele costuma fazer, abre e depois deixa cozinhar. Está cozinhando até hoje. E as interferências estão acontecendo dentro, né, daquela interferência maior, que foi a troca inicial. Já falei muito disso aqui. Os delegados que miram o Ricardo Salles são removidos. Todos os exemplos eu já dei, não vou listar de novo. Muito bem, naquela ocasião o PGR abriu esse inquérito e colocou ali como uma possibilidade a hipótese de denunciação caluniosa por parte do Sérgio Moro. E o que o Sérgio Moro, aqui eu estou sendo bem objetivo, não é juízo de valor sobre as pessoas envolvidas. É exatamente a questão pragmática. O que Sérgio Moro fez foi relatar que Jair Bolsonaro fez ali uma interferência naquilo que ele próprio tinha dito que cabia ao Sérgio Moro, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que era ter a sua autonomia para trocar o diretor-geral. Sérgio Moro disse que não havia nenhuma argumentação técnica que se sustentasse para aquela troca, então ele viu naquilo interesses outros, que não são de ordem técnica, interesses pelos quais ele não podia responder. Quer dizer, uma pessoa que ia ocupar o cargo e pela qual ele, como ministro, ligado diretamente à pasta que está vinculada ali à Polícia Federal, ele não podia se responsabilizar pelo que essa pessoa faria. Porque tinha ali todos os indícios, claro, né? Não é que ele tenha falado isso assim com essa extensão, de uma atuação que era por outros interesses. Então o Sérgio Moro foi um relato daquilo que aconteceu e que levou o então ministro a querer deixar o governo. Um relato, um testemunho, estou saindo por causa disso. Ele não fez ali, naquele momento, uma acusação criminal. Ele deu um elemento para que, eventualmente, uma investigação pudesse trazer à tona alguma questão criminal, somando com outros elementos, etc., o que, obviamente, um inquérito poderia estabelecer. Mas deixar ali a denunciação caluniosa já foi absurdo, porque ele não fez uma acusação direta de teor criminal. Da mesma forma, o Luiz Miranda não fez uma acusação direta de teor criminal, pelo menos quando trouxe à tona, porque a gente nunca sabe, o sujeito pode ter feito agora, hoje, de tarde e tal, mas quando ele trouxe à tona esse caso, ele pode vir a fazer. Mas ele frisou, inclusive, que não estava fazendo uma acusação, estava relatando que foi lá apresentar dados, documentos a respeito do contrato da Covaxin.
Então, como é que isso pode ser visto como uma hipótese de denunciação caluniosa? E aí eu lembrei, pouco antes de começar esse programa, que ele deu entrevista aqui à Band News FM, e é bom acompanhar o debate político nas suas minúcias e ter essa memória. Eu lembro da entrevista bem feita aqui pela equipe da rádio, em que ele frisou esse ponto de que ele não estava fazendo uma acusação, ele estava relatando um episódio. Produção, pode soltar esse ponto da entrevista. Deputado, o senhor sabe que é uma acusação séria que o senhor está fazendo, é a de que o Palácio do Planalto sabia de irregularidades na compra da vacina Covaxin. Eu vou levantar 5 pontos aqui. Eu não estou fazendo acusação. A acusação faz aquele que acha que está certo. Estou afirmando que eu estive com o presidente da República, entreguei isso documentado com o presidente da República. Isso não é uma acusação. Eu tenho certeza absoluta daquilo que estou falando. Mas não só por ter certeza, porque eu tenho testemunha, eu tenho foto, eu tenho os documentos, eu tenho tudo. E o presidente jamais negaria de que eu estive com ele, entreguei essa documentação para ele, e ele tinha conhecimento do caso. Jamais. Pois é, Luiz Miranda chama atenção para essa última palavra que ele repete. Jamais. Jamais negaria que eu estive com ele e tal. E o que acontece há cerca de 25 dias? O presidente não nega. O presidente está, eu acho que são 25 dias, a última vez que eu vi foi 24, acho que foi ontem. Então deve ser uns 25 dias que o presidente Jair Bolsonaro está sem desmentir o relato de Luiz Miranda. Até porque ele temia que viesse à tona uma gravação. E aí estão vazando trechos de depoimento do irmão dele, que era servidor, para a Polícia Federal, que diria que não tem gravação, mas ele está questionando isso e tal. A gente precisa aguardar para ver se tem ou se não tem, mas o caso não tem a ver diretamente com a existência ou não de uma gravação. Tem a ver com a questão que foi relatada pelo deputado federal e que serviu aí para dar início à investigação. E, na verdade, Jair Bolsonaro até confirmou que teve o encontro com o Luiz Miranda. O teor do encontro, aí você tem o relato do Miranda e umas narrativas de Jair Bolsonaro tentando fingir que não era nada importante. Eu não tenho que tomar providência com tudo que chega até mim, lembram quando ele disse? Mas eu até que eu tomei, né, nesse caso. Só que a providência dele não foi alertar a Polícia Federal, como ele disse, de acordo com o relato do Luiz Miranda, que iria fazer. Foi alertar o Ministério da Saúde, de acordo com a narrativa bolsonarista, pelo menos. Então ele alertou aquelas pessoas que, na visão do servidor da pasta, eram suspeitas. O que, obviamente, merece uma apuração mais detalhada, mesmo que não vai dar em nada. Mesmo que, eventualmente, não estou dizendo como é que vai terminar isso. Eu estou dizendo que mesmo que não se encontre uma materialidade a ponto de se cravar uma prevaricação, se interprete de uma outra maneira. Mas é indício suficiente para uma abertura, sim. Então, o ponto aqui é a atitude da PF, uma vez que ela foi instrumentalizada pelo bolsonarismo, é sempre, lamentavelmente, vista com suspeita e com desconfiança. Como o Luiz Miranda fez um relato a respeito do que aconteceu, é visto com suspeita, com desconfiança, vamos esperar maiores esclarecimentos, essa tentativa de manter ali a hipótese de ele ter feito uma denunciação caluniosa quando ele relatou um encontro com o presidente para apresentar irregularidades, o que, de certa forma, está previsto em lei, pelo menos da parte do irmão dele, servidor, que viu as irregularidades e foi lá relatá-las a uma autoridade de outro setor.